Ministério Público de Goiás apresenta mais uma denúncia contra João de Deus e faz novo pedido de prisão do médium. Justiça Federal abre ação penal contra grupo que fraudava aposentadorias na Grande São Paulo. Ministério Público do Rio entra com mais uma ação contra Sérgio Cabral e Jorge Pisciani por corrupção e recebimento de propina. As consequências para quem está na lista de devedores. Dor de cabeça e constrangimento. E a lei que incentiva a implantação de sistemas agroflorestais para a preservação do solo. A fruta fica mais doce, a cenoura fica mais doce, a beterraba fica mais doce, o alimento fica totalmente saudável, né? É tudo de bom. Olá, boa noite. Boa noite para você. O médium João de Deus foi denunciado nesta terça-feira por novos crimes de estupro de vulnerável e abuso sexual mediante fraude durante atendimentos espirituais realizados em Abadiânia, em Goiás. Além disso, o Ministério Público fez um novo pedido de prisão. Nesta entrevista coletiva, os promotores de justiça disseram que os crimes da nova denúncia ocorreram entre 1990 e 2018. As vítimas tinham entre 8 e 47 anos. 13 mulheres e menores de idade fazem parte dessa denúncia. 4 casos são de estupro de vulnerável. 1 é de violência sexual mediante fraude. 8 já prescreveram, ou seja, não podem ser punidos por causa do tempo em que o crime foi cometido. Na denúncia, há fotos, documentos, presentes e até comprovante de recebimento em dinheiro. Os promotores fizeram um novo pedido de prisão de João de Deus para preservar as vítimas. Nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça de Goiás negou o pedido de habeas corpus da defesa de João de Deus e manteve o médium na prisão. No último dia 9, o tribunal aceitou a denúncia contra ele e João de Deus se tornou réu por crimes sexuais. Em nota, o advogado Alberto Toron, que defende João de Deus, disse que o interrogatório foi marcado um dia antes do previsto, não dando o tempo necessário para que os advogados pudessem ler todo o documento. Mas os promotores alegam que informaram a defesa 3 dias antes, na sexta-feira. O Ministério Público do Rio denunciou mais uma vez o ex-governador Sérgio Cabral e o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. Eles são acusados de lavar dinheiro de propina com a compra e venda de cabeças de gado. De acordo com o MP, Cabral recebeu propina de R$1 milhão da Carioca Engenharia entre 2007 e 2014. O dinheiro teria gerado operações superfaturadas de compra e venda de gado criados pela família de Pisciani. Eles foram denunciados por improbidade administrativa. Cabral está preso desde novembro de 2016 e já foi condenado a 198 anos e 6 meses de prisão. Pisciani foi preso 1 ano depois da Operação Cadeia Velha. Além da condenação, o MP também pediu a indisponibilidade dos bens dos denunciados no valor total de 13 milhões. Por motivo de saúde, o Superior Tribunal de Justiça concedeu prisão domiciliar ao deputado estadual do Rio de Janeiro, Chiquinho da Mangueira. A liminar foi deferida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. A concessão da prisão domiciliar está condicionada ao monitoramento eletrônico do deputado Francisco Manuel Carvalho, o Chiquinho da Mangueira. O parlamentar vai cumprir a medida cautelar em casa porque um laudo médico constatou o risco de morte. Ele perdeu 8 quilos em 41 dias. Chiquinho da Mangueira já havia obtido uma liminar por decisão do ministro Félix Fischer para ficar internado em uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no Rio de Janeiro. Mas para o presidente do STJ, a superlotação e o risco de contágio por outras doenças inviabilizam a permanência do deputado no local. O médico responsável pela unidade emitiu o laudo informando que o paciente não possui condições físicas de ficar na UPA e deveria ser internado em um estabelecimento hospitalar próprio. Chiquinho da Mangueira está preso desde novembro de 2018. Segundo o Ministério Público Federal, ele recebeu R$3 milhões em propina em um esquema que envolve outros 9 deputados estaduais. Apesar da liminar que autoriza a prisão domiciliar, o mérito do pedido ainda será analisado pelos ministros da 5ª turma após o parecer do Ministério Público. O relator é o ministro Félix Fischer. A Justiça Federal aceitou a denúncia e 4 pessoas já são réis por envolvimento em um esquema de desvio de recursos da Previdência Social a partir da agência do INSS localizada em Diadema, em São Paulo.
Elas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal após a deflagração da Operação Barbour, que desbaratou as fraudes. Os crimes cometidos entre 2017 e 2018 viabilizaram a concessão de aposentadorias a segurados cujo tempo de contribuição previdenciária ainda não permitiria o acesso ao benefício. A Justiça aguarda a manifestação de outros 2 acusados para incluí-los na lista de réus. As práticas ilícitas incluem falsificação de documentos, inserção de dados falsos em sistemas públicos informatizados, peculato e associação criminosa. O grupo aliciava pessoas interessadas em supostos serviços de assessoria previdenciária a fim de antecipar a aposentadoria. Em troca, cobrava valores entre R$8.000 e R$15.000. Estima-se que as fraudes tenham gerado a liberação de centenas de aposentadorias regulares em pouco mais de um ano. Quando as empresas podem cobrar, nada consta na hora de contratar. Conheça agora os seus direitos na hora de que te exigirem essa comprovação. Para conseguir a vaga de assessora de imprensa, Ana Carolina teve de entregar vários documentos, inclusive o chamado Nada Consta. Eu não tenho problema com isso, até porque é aquele ditado, quem não deve não teme. Então, para mim foi tranquilo, mas acredito que para pessoas que realmente tenham algum tipo de problema na justiça, pode ser algo que complique mesmo a situação e eles acabam optando por não contratar. O Nada Consta é o nome popular da certidão negativa, que comprova ou não a existência de ações civis, criminais e federais contra uma pessoa. A emissão é feita pela internet por meio de sites dos órgãos exigidos, que vai desde a Polícia Federal, Civil e Tribunal de Justiça. Na hora de contratar, muitas empresas exigem o Nada Consta como critério de seleção. Mas dependendo do cargo, a prática pode ser considerada discriminatória e o candidato pode ter direito de indenização por danos morais. Esse entendimento começou a ser aplicado em 2017, quando o Tribunal Superior do Trabalho julgou que a exigência do Nada Consta só pode ser feita para vagas que requerem uma relação de confiança entre patrão e empregado. Essa advogada explica que não existe uma lista das funções, mas se o candidato à vaga avaliar que o pedido foi discriminatório e está fora das competências do ofício, pode reclamar na Justiça. Se o empregador ele não tiver embasado nesses requisitos, a conduta dele é ilegítima, porque de uma forma discriminatória ele exigiu do empregado um antecedente criminal na qual a atividade dele não exige isso. Então, a partir desse momento, ele o empregador ofende a dignidade da pessoa humana, a honra, a personalidade do empregado, dá direito a ele a indenização de dano moral, justamente por ser um ato discriminatório, arbitrário e injusto. E no próximo bloco, as consequências para quem está com o nome sujo por causa da inadimplência. Dor de cabeça e constrangimento. Quando você está sozinha, tudo bem, mas quando você está com a família, com o marido, com alguma outra pessoa, é o constrangimento em dobro. Quase 63 milhões de brasileiros estão com o nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito por conta da inadimplência. O número é um recorde histórico, segundo o SPC. Com isso, a pessoa pode não ter o crédito aprovado. Isso inclui aquele crediário na loja e o cartão de crédito negado, além de não conseguir aprovação de financiamentos e empréstimos. Lá se vão quase 2 anos de nome sujo. A professora Geralda Carlos não conseguiu cancelar a multa pela mudança de plano na operadora de celular, depois de ter o aparelho roubado. Hoje acumula uma dívida de R$ 3.800 e muito problema quando tenta fazer alguma compra parcelada. Dor de cabeça e constrangimento. Quando você está sozinha, tudo bem, mas quando você está com a família, com o marido, com alguma outra pessoa, é o constrangimento em dobro. Dona Geralda tentou a conciliação na justiça, mas não aceitou a proposta da operadora e disse que agora vai continuar a luta nos tribunais. Segundo o último levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, cerca de 63 milhões de brasileiros estão com o CPF negativado. Com isso, não conseguem comprar nada financiado. Os bancos costumam cancelar o cartão de crédito.
ou se negam a fazer um novo. De acordo com o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Paulo Binicheski, antes de colocar o cliente na lista do SPC ou Serasa, as empresas têm que fazer notificação. Para fazer a inscrição de um consumidor, de um devedor nesses bancos de proteção ao crédito, não só o SPC, mas o SPC, Serasa, o próprio CADIM, que é do governo federal, o consumidor, o cidadão, ele tem que ser notificado com 10 dias de antecedência. Esse é um prazo que é concedido a ele para que ele possa, eventualmente, contestar essa dívida, dizer que ele não é devedor, demonstrar isso com documentos ou até mesmo negociar essa dívida com o seu credor. Quando o consumidor paga ou negocia a dívida, o nome dele tem que ser retirado da lista suja no prazo de 5 dias. Agora, se o consumidor não acertar as contas e receber ofertas tentadoras de financeiras, o promotor faz um alerta. A taxa de juros cobradas nesse tipo de empréstimo é uma taxa abusiva, ela é extorsiva, né? Existem aí agiotas que fazem essas práticas e, em algumas vezes, não raramente, trata-se de um golpe. Existem quadrilhas organizadas, especializadas em fraudar as pessoas que estão devendo. Eles fazem essa promessa, aí fazem toda uma espécie de cadastro, começam a enviar uma documentação e depois eles pedem uma taxa de comissão para liberar a linha de crédito. E o consumidor está devendo, está afogado em dívidas e ele acaba pagando, e quando ele descobre que é um golpe já é tarde demais, os golpistas já sumiram. A falta de boa-fé de uma mulher impediu o reconhecimento de união estável com um homem casado após a morte dele. No Rio de Janeiro, uma mulher entrou na justiça para que fosse reconhecida a união estável com um homem que era casado e já havia morrido. O Tribunal Fluminense aceitou o pedido e determinou a partilha de 50% dos bens adquiridos durante a convivência, ressalvada a meação da viúva. Mas o espólio recorreu da decisão para excluir da herança a mulher que manteve relacionamento amoroso com o homem ao longo de 17 anos. No STJ, os ministros acolheram o recurso porque não ficou comprovado que ela não sabia que ele era casado durante todo esse período. Segundo o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, entre os fatos narrados no acórdão, constava que os dois trabalhavam juntos e a mulher teria ouvido que ele era casado. Por isso, não é admissível que, após tantos anos de relacionamento, a mulher não soubesse que o falecido, além de casado, mantinha convívio com a esposa de quem não era separado. O ministro citou precedentes do STJ que afirmam a impossibilidade de se reconhecer a união estável de pessoa casada não separada de fato. Esta advogada explica que a lei define regras para esse tipo de relacionamento e, em alguns casos, ele pode ser reconhecido. Os tribunais vêm entendendo o quê? Vêm aplicando analogicamente as regras do casamento putativo, que é quando esse impedimento é desconhecido por uma das partes ou pelas duas e gera efeitos. Então, hoje, as decisões judiciais, eles analogicamente estão aplicando esses efeitos e reconhecendo as entidades, as uniões estáveis, nesse caso em que não há má-fé, ou seja, nesse caso de desconhecimento desse impedimento. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu que o valor recebido como auxílio-acidente deve integrar o salário para o cálculo da aposentadoria. O auxílio-acidente é um pagamento previdenciário mensal para o segurado do INSS acidentado que teve redução permanente da capacidade de trabalho. O objetivo é indenizar o empregado pela sequela. De acordo com o artigo 86 da Lei 8.213 de 1991, o auxílio-acidente corresponde a 50% do valor salarial do beneficiário e deve ser pago até a aposentadoria ou óbito do segurado. O benefício é pago cumulativamente com o salário do trabalhador. Com base nessa lei, a Câmara Regional Previdenciária da Bahia, órgão julgador do TRF da Primeira Região, determinou que o INSS recalculasse o valor da
aposentadoria de um contribuinte para incluir o período em que ele passou a receber o auxílio-acidente. O relator do caso foi o juiz federal Wilson Alves de Souza. Ele entendeu que a Lei 8.213 disciplina que o valor do auxílio-acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo da aposentadoria. Com isso, além de corrigir o valor do aposentado, a decisão determinou o pagamento de valores retroativos referentes a R$ 85 mil. Para esse especialista em direito previdenciário, a decisão do TRF1 corrigiu um erro nesse cálculo e, a partir do posicionamento, os tribunais superiores devem aprimorar esse entendimento sobre a matéria. Majorou o tempo de contribuição e calculou o atrasado do benefício que ele deveria receber. Por isso que houve uma majoração do valor. O atrasado que ele deveria receber, e ele já estava aposentado, ele teria que receber e não recebeu. Então o tribunal determinou que ele recebesse aquele tempo atrasado daquela contribuição que ele deveria ter recebido por direito e não recebeu. É uma novidade, mas é uma novidade que precisa ainda ser explorada pelos tribunais superiores. O STJ precisa explorar essa matéria. É uma matéria, vamos dizer assim, são casos excepcionais, né, nesse tipo de situação, e que um dia a Corte Superior vai ter que sumular ou vai ter que julgar através de recurso repetitivo para que todos os tribunais julguem de forma igual esse tipo de situação. E no próximo bloco, a agrofloresta como forma de preservação da natureza. Plantar agrofloresta é plantar vida, é plantar água, né? E todo agricultor que a gente pergunta sobre água nos responde que água é vida, né? Então plantar agrofloresta é plantar água, plantar agrofloresta é plantar vida. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentou para R$ 590 mil o valor da indenização por danos materiais a ser paga por uma indústria de alumínio a um aposentado por invalidez. O homem foi afastado da atividade após ser diagnosticado com câncer por conta da exposição a resíduos tóxicos no ambiente de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, havia determinado o pagamento de indenização no valor de R$ 200 mil por danos materiais ao ex-empregado de uma indústria de alumínio. Ele foi afastado do trabalho aos 52 anos de idade e aposentado por invalidez 4 anos mais tarde. Os juízos de primeiro e segundo grau concluíram que os problemas de saúde enfrentados por ele tinham relação direta com os 15 anos de trabalho prestados à empresa. O aposentado foi diagnosticado com um câncer no sistema linfático associado à exposição a substâncias químicas em forma de poeira e vapores gerados durante a produção de alumínio. Ele também sofreu hipertrofia da próstata, hérnias de disco e infecções renais e urinárias. De acordo com o laudo pericial, os problemas foram provocados pelo calor no ambiente de trabalho. O TRT no Maranhão acrescentou ainda que os equipamentos de proteção individual oferecidos pela empresa não eliminavam os riscos físicos e químicos da atividade. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho após o ex-empregado apresentar recurso de revista pedindo aumento do valor da indenização fixada em R$ 200 mil. O argumento foi que a quantia representaria um valor mensal de R$ 1.000, correspondente a cerca de 35% da pensão mensal a que ele teria direito, com base no último salário recebido de R$ 2.800. A relatora, ministra Maria Helena Malman, observou que a quantia de R$ 200 mil estabelecida pelo TRT não corresponde de forma objetiva à pensão mensal devida em razão da incapacidade total e permanente do empregado. Segundo a ministra, para a fixação do valor de reparação por danos materiais, o Código Civil fixa critérios relativamente objetivos, levando em conta as despesas de tratamento, os lucros cessantes até o fim da doença e a reparação de algum outro prejuízo. Por unanimidade, a segunda turma do TST concluiu ser necessário aumentar o valor da indenização de R$ 200 mil para R$ 590 mil, a ser paga em parcela única.
No Brasil, a legislação incentiva ações que promovam a recuperação florestal e a implantação dos sistemas agroflorestais. A agrofloresta combina o plantio de árvores com cultivos variados para o consumo e a comercialização. Essa diversidade tem como objetivo o maior aproveitamento dos recursos naturais, como o solo, a água e a luz. Para simplificar, uma agrofloresta é um sistema de multicultivo onde são plantadas de uma só vez 30 ou mais espécies. É uma forma de produzir alimentos ao mesmo tempo em que se conserva ou recupera a natureza. Estamos no Bipiripau, zona rural de Planaltina, a 60 quilômetros de Brasília. William ocupou as terras do assentamento Osiel Alves há 16 anos. Morava na cidade e passava os fins de semana no campo com a família. Produzir alimentos até então não fazia parte dos planos de um mestre de obras experiente. Hoje ele tem 46 anos. Há 3, resolveu mudar. Para quem trocou a rotina estressante da cidade pela calmaria do campo, hoje até o sabor do café é diferente. Se a gente pudesse voltar no tempo, há exatamente 3 anos atrás não era possível enxergar por essa janela nenhuma árvore. Só tinha capim. Hoje, essa abertura mais parece um quadro da vida real. Daqui, é possível identificar várias espécies, como cana-de-açúcar, mandioca, jabuticaba, mamão, limão, siriguela e várias outras espécies. Quem cuida de uma agrofloresta tem trabalho duro todos os dias. Manejar, plantar e colher é a nova agenda. Você encontra açafrão, você encontra milho, você encontra abóbora, você encontra abacaxi, você encontra laranja, limão. É uma variedade de produtos que a gente tem aqui dentro, né? Agrofloresta é diversidade. Insetos variados, dezenas de espécies de frutas, hortaliças e vegetais no mesmo espaço. Acredite, esta é uma forma de recuperação do solo. Ali você planta vida, você planta uma diversidade de espécies. Vai ter a planta que serve ali para te alimentar, ali vai estar a planta que serve para adubar a terra, ali vai estar a planta que vai ser mãe de outras, né, que vão dar uma condição para que as outras se desenvolvam, para que as outras surjam, né, no próprio sistema. Então, é um sistema cheio de vida, como se fosse uma comunidade, né, com avós, tios, mães, filhos, amigos e vizinhos. A comida que nasce aqui é vendida pelo sistema CSA, a comunidade que sustenta a agricultura. William prepara uma cesta com 10 alimentos, vende 30 por mês a R$300 cada. Trocar o cimento e a enxada pela agrofloresta foi a melhor decisão da vida dele. Se fosse para mim trabalhar minha terra toda, eu queria trabalhar ela toda no sistema de agrofloresta, né? Que a comida parece que a fruta fica mais doce, a cenoura fica mais doce, a beterraba fica mais doce, o alimento fica totalmente saudável, né? Porque a gente faz o quebra-vento, entendeu? É tudo de bom. Plantar agrofloresta é plantar vida, é plantar água, né? E todo agricultor que a gente pergunta sobre água nos responde que água é vida, né? Então plantar agrofloresta é plantar água, plantar agrofloresta é plantar vida. Vamos ficar por dentro das últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Repórter Viviane Novaes é quem está hoje na redação do Jornal da Justiça e vai nos atualizar sobre as notícias de hoje. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com a chegada de mais uma ação aqui no STF contra a extinção do Ministério do Trabalho. Desta vez, o questionamento é da Confederação Nacional das Profissões Liberais. Segundo a Confederação, a medida do governo reduz a importância das funções inspetoras e mediadoras do Estado sobre o conflito capital-trabalho. A 8ª Vara Civil de Niterói condenou o governo do Estado do Rio a uma indenização de 11 milhões e meio de reais. Esse dinheiro deve ser pago aos herdeiros de uma propriedade que foi incorporada ao Parque Estadual da Serra do Tiririca, entre Niterói e Maricá. Segundo a decisão, a propriedade foi comprada depois da criação da Reserva Ambiental em 2007. O Tribunal de Justiça de Goiás trancou o inquérito que apurava a morte de Bruno Ribeiro em Goiânia. Os suspeitos eram um capitão e 4 policiais militares. Motivo do trancamento: o inquérito foi instaurado há mais de 12 anos e os investigados não poderiam permanecer em insegurança jurídica.
E para terminar, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu a decisão que impedia contratações temporárias no estado de São Paulo. O ministro entendeu que a suspensão dessas contratações pelo Tribunal de Justiça do Estado poderia comprometer a prestação de serviços públicos de educação, segurança e saúde. É isso, o giro fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube, TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite para você. Uma boa noite. Continue com a programação da TV Justiça.